Boa noite a todos. Declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo bormandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Mofordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Ofício número 064/2026. Bueno Brandão, MG, 23 de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao do senhor presidente, convite, encontro do projeto de indicação geográfica Café Terras Altas de Minas. Senhor presidente, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, vem respeitosamente convidar os nobres vereadores para participarem do encontro do projeto de indicação geográfica Cafés Terras Altas de Minas. Iniciativa que tem por objetivo valorizar a identidade, a qualidade e a origem dos cafés produzidos em nossa região, promovendo o fortalecimento do desenvolvimento econômico e social local. O encontro constituirá um importante espaço de diálogo com trocas de informações, reunindo produtores rurais, parceiros institucionais e representantes do poder público, visando o fortalecimento e a consolidação do referido projeto. Data dia 26 de fevereiro, na quinta-feira, às 19 horas, local Câmara Municipal de Bueno Brandão, Rua Padre Zeferino, Bueno Brandão, MG. Agradecemos antecipadamente pelo espaço concedido pela esta Casa Legislativa, que desempenha papel fundamental no apoio e as iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município. Contamos com a presença dos nobres vereadores para fortalecer essa construção coletiva em prol dos cafés da Terra de Altas de Minas, desenvolvimento regional. Atenciosamente, Mariana Borges da Silva, secretária do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 001/2026, em segundo turno. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do senhor presidente, boa noite aos demais colegas, servidores dessa casa e também ao público que vai nos acompanhar pelas redes sociais. E também, boa noite, Jonas. Seja bem-vindo. Só falando aqui, explicando, nós já votamos o primeiro turno nesse projeto de lei complementar 01/2026. Só para explicar, o Jonas que não participou, né, Jonas?
Então, está revogando o dispositivo da Lei Complementar 1.645, de 25 de agosto de 2006, no Código Tributário Municipal. Então, está excluindo a taxa, né, de instalação, de vistoria, para os microempreendedores individuais. Então, para quem é microempreendedor individual, não precisa pagar essa taxa mais, que também já consta na lei federal, e então está só revogando esse dispositivo na lei, né, no Código Tributário do município. Então, é uma coisa muito boa e vai estar estimulando, né, as microempresas, né, os microempreendedores individuais, e fica isento de pagar essa taxa. Então, uma coisa muito boa. E, com certeza, meu voto é a favor. Obrigada, senhor presidente. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 001/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 011/2026 em primeiro turno. Projeto de Lei 011/2026. Dispõe sobre as obrigações de pequeno valor decorrentes a decisões judiciais transitadas em julgado contra o município de Bueno Brandão e os termos do artigo 100 do parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal de 1988, o valor máximo para as obrigações de pequenos valores da Fazenda Pública Municipal de Bueno Brandão, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. Artigo 2º. Serão consideradas de pequeno valor as obrigações constantes das requisições de pagamentos expedidas em razão de trânsito em julgados de decisões judiciais contra o município de Bueno Brandão, a partir da data de início de vigências dessa lei, que, atualizada até a data do respectivo protocolo de órgão público municipal competente, não ultrapassem o valor correspondente ao valor maior benefício do regime geral de previdência social vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Bueno Brandão, 30 de janeiro de 2026. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Excelentíssimos senhores vereadores, presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos o presente projeto de lei que dispõe sobre as obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado contra o município de Bueno Brandão, dos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º, da Constituição Federal e das outras providências. Tem o presente PL o objetivo de fixar no município de Bueno Brandão, MG, o valor considerado para fins de pagamento das requisições de pequenos valores, RPV, expedidas em razão de decisão judicial transitada em julgado, proferidas contra o município. A Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 62/2009,
atribuiu aos municípios a competência para estabelecer, conforme a sua realidade econômica e financeira, os valores máximos considerados como de pequenos valores para cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado, sem que tenha que observar o regime constitucional dos precatórios. Eis que dispositivo constitucional. Artigo 100. O pagamento devidos pela Fazenda Pública Federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-serão exclusivamente nas ordens cronológicas de apresentação dos precatórios e conta os créditos respectivos, proibida e designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 3º. O disposto do caput deste artigo relativamente à expedição do precatório não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como um pequeno valor que a fazenda referida devam fazer em virtude de sentença judicial transitada ou em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins de disposto, parágrafo 3º, poderão ser fixadas por leis próprias valores distintos e a entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo no mínimo igual o valor ou maior benefício do regime geral da Previdência Social. Atualmente, o município de Bueno Brandão não possui legislação regulamentando a matéria, estando, portanto, sujeito ao disposto artigo 87 do inciso 2 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, que determinam, artigo 87, para o efeito de que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias serão consideradas de pequenos valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes de da federação, observado a disposto o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a, primeiro, 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. 2, 30 salários mínimos perante a Fazenda do município. Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultada a parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa obter pelo pagamento o saldo sem o precatório, de forma prevista do parágrafo 3º do artigo 100. 1518, no exercício 2025, com o valor do salário mínimo 1.518, sem aprovação deste PL, o município de Bueno Brandão, que ainda não possui nenhuma requisição de pequeno valor, caso venha a receber uma estaria sujeito a ter que pagar R$ 45.540, no prazo máximo de 60 dias, 60 dias, a cortar o recebimento da requisição, sob pena de sequestros de valores da conta bancária do município.
Em sendo aprovado este PL, o que esperamos, o município de Bueno Brandão pagará no máximo por requisição de pequeno valor, no prazo de 60 dias, a quantia de R$ 8.157,41, que é o valor do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social, RGPS, para o ano de 2025, sendo que as requisições dos valores maiores serão pagas conforme o regime do pagamento de precatórios na forma do artigo 100 da Constituição Federal. Verifica-se a grande vantajosidade para o município de Bueno Brandão, já que nem sempre é possível reunir na Caixa quantias tão elevadas e o curto espaço de tempo, desvinculadas para fazer frente às requisições de pequenos valor, reduzindo igualmente qualquer possibilidade de sequestro de valores na conta pública do município. Assim, espera-se desta nobre Casa de Lei que por seus vereadores, a aprovação deste projeto de lei, muito importante para a responsabilidade fiscal e atingimento das metas orçamentárias e financeiras, sempre voltada ao atendimento do interesse e necessidades públicas. Bueno Brandão, 30 de janeiro de 2026, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, Cláudia Cristina de Lima e Sá. Vou tentar resumir aqui esse projeto, que ele é um projeto muito técnico, né? Você lendo só o projeto mesmo, você não entende nada do que está falando. Então, eu vou tentar explicar aqui, depois os colegas quiserem complementar, fica à vontade. Então, esse projeto de lei 011/2026, ele tem como objetivo definir um valor, né? Um valor máximo, para que o município, né, em caso de uma ação, que pode ser uma ação movida por um servidor, por uma empresa, seja, né, qualquer pessoa que move uma ação contra a prefeitura, ocorre, né, todos os trâmites lá, né, tudo, e aí foi até a última instância e foi julgado, transitado em julgado, né? E aí a prefeitura foi condenada a pagar o respectivo valor, o valor daquela ação. E aí, o que esse projeto ele fala? Fixar, né, o valor mínimo de 8 mil, deixa eu ver aqui o valor certinho aqui. 8.157,41. Estipulando esse valor, porque é o valor do teto, né, da Previdência. Quem aposenta pagando, o teto máximo é esse valor, de R$ 8.157,41. Então, a causa, né, seria de pequena causa, que a prefeitura, dentro de 60 dias, ela vai ter que tirar esse recurso, pagar essa pessoa que moveu a ação e perdeu, né? A pessoa entrou, né, na justiça e ganhou a ação. Aí, quando passa desse valor de R$ 8.000, se for uma ação de valor maior, aí entra em outra ação, que é a ação dos precatórios, que a pessoa vai receber, só que aí vai demorar mais tempo, né? Vai demorar um tempo maior. E essa de pequeno valor, ela consegue receber mais rápido. Então, a prefeitura desembolsa e paga essa ação, então ela recebe mais rápido. O que está acontecendo? Por exemplo, assim, a prefeitura não tem, o município não tem uma lei específica. Vamos supor que até uma ação lá, várias ações contra a prefeitura,
no valor de 45 mil, que é o valor que fala aqui, né? De maior valor. Pensa 10 ações contra a prefeitura no valor de 45 mil reais. Aí ela vai ter que desembolsar mais de 400 mil durante 60 dias. Isso pode comprometer o orçamento, as contas, e comprometer até os repasses, né, para a saúde, para a educação e a infraestrutura. Entendeu? Aí dentro de 60 dias tem que desembolsar essas ações, né, nesse valor alto, mais de 400 mil. Então, fixando esse valor, até esse pequeno valor de até 8 mil reais, então aí ela tem esses 60 dias para estar pagando esse valor. Então, mesmo é para proteger, né? Proteger as contas públicas. E eu vejo, por outro lado, também, assim, a prefeitura tem mandado esse projeto, assim, a gente não sabe também, né? Será que tem muitos processos? Né? Será que tem muita ação movida aí contra a prefeitura? Então, a gente não sabe também, né? Qual o real motivo. Mas é uma coisa assim que a gente tem que pensar na população e também de estar fazendo a nossa parte, de, né, ter um controle e também não estar prejudicando aí né, a parte financeira do orçamento, aí, não ter que, né, ficar sem recurso, né, num caso assim de ter que desembolsar muito recurso. E isso é legal, a prefeitura pode fazer isso daí através do projeto de lei, pode fazer, né, fixar esse valor, e isso já está previsto na lei federal, na Constituição Federal, no artigo 100, ele permite que faça esse tipo de projeto. Então, é isso, e se alguém quiser complementar aí, fica à vontade. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao Jonas, que está nos acompanhando aqui presencialmente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Vou complementar o que a vereadora Cláudia falou, que em linhas gerais é isso mesmo. Só vou fazer uma ordem cronológica disso, não quero ser redundante, mas só para chegar no ponto que eu quero chegar. Né? Como a vereadora já apontou, o regime de precatórios é uma forma de pagamento que a administração pública dos 3 níveis ela tem que se submeter a ele, e que alguns débitos eles têm valor menor e não se submetem a ele. Só que o que acontece? Nós, aqui do município de Bueno Brandão, nós não tínhamos uma lei estabelecendo esse valor municipal. E a Constituição, ao estabelecer esse valor no ato das disposições constitucionais transitórias, é um valor significativamente alto para o município, né, de 45 mil reais. E o município ele pode estabelecer um valor menor, né, que Bueno Brandão agora está querendo aí colocar 8 mil reais de valor. E, no caso, quando não se ultrapassar, no caso, esse pequeno valor, essas obrigações, né, da Fazenda Pública, sejam uma pessoa que entrou por uma questão de saúde, verba trabalhista, indenização, isso vai se submeter ao regime de precatórios, que até determinada parte do ano vai servir para o outro, vai ter que ser incluído no orçamento, e eles serão pagos em ordem cronológica. E a preocupação que talvez se vislumbre, no caso, são de situações onde, por exemplo, é doença grave e tudo mais, e elas são legítimas. E o interessante é que eu acho que até foi uma falha da justificativa do projeto, de não colocar isso, para deixar mais elucidado, o parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, ele diz a respeito sobre essas verbas que são mais urgentes. Parágrafo 2º do artigo 100. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma de lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, ou seja, eles vão passar na frente.
até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitido fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Ou seja, a lei nossa, ela está abaixo da Constituição. Então, a Constituição Federal, ela protege os débitos, né, os processos que porventura venham a existir, que exigem um valor mais alto do que esses R$8.000. Então, essas pessoas vão conseguir receber antes e com valor acima desse valor estipulado. Então, é um projeto extremamente importante, um projeto que precisava ser feito faz tempo, e que vai garantir mais segurança jurídica e evitar que qualquer mal, né, da parte orçamentária venha ocorrer com a prefeitura a respeito disso. Porque até onde eu sei, eu não conheço ninguém que tenha algum débito gigante, que a prefeitura tem algum débito muito grande, ou precisou desembolsar demais, né, nos últimos tempos. Então, é mais para prevenir o futuro, né? Então, o meu voto vai ser a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 011/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 010/2026 do vereador Aristeu Brolese Filho. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200 até a capital da cidade de Belo Horizonte, MG, dia 3/3, para participar na cidade administrativa da reunião sobre o convênio de um recurso no valor de R$ 400.000 com o senhor Marcelo Aro. Este recurso será para investir no mobiliário da educação na nossa cidade e no Departamento de Saúde ver a possibilidade de um centro de hemodiálise em Bueno Brandão. No dia 4, reunião na Assembleia Legislativa para reforçar os pedidos sobre as emendas para a cidade de Bueno Brandão, data de ida dia 3 de março, da manhã, e voltará dia 4 de março à noite, transporte terrestre. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 20 dias do mês de fevereiro de 2026, Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 010/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 010/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 011/2026 do vereador Alcemir Monferdini Júnior. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200 até a capital cidade de Belo Horizonte, MG, dia 3/3, para participar na cidade administrativa de reunião sobre o convênio de um recurso no valor de R$ 400.000 com o senhor Marcelo Aro. Este recurso será para investir
no mobiliário da educação da nossa cidade e no departamento de saúde. Ver a possibilidade de um centro de hemodiálise em Bueno Brandão. No dia 4, reunião na Assembleia Legislativa para reforçar os pedidos sobre as emendas para a cidade de Bueno Brandão. Data de ida, 3 de março de manhã, e volta a 4 de março na noite, transporte terrestre. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 20 dias do mês de fevereiro de 2026. Alcemir Monferdini Júnior, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único do requerimento número 011/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 011/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Informa aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei complementar 001/2026, já aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de leis citados acima. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 001/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 001/2026. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. A indicação número 008/2026. Claudinho. Está errado aqui. Aqui lá não tem nada a ver. Não. Mas já terminou? Ah, tá. Então, mas por que o veículo aqui foi bloqueado? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.